Hoje é mais um dia em que o mundo se despede de pessoas que não voltarão. Alguns eram conhecidos, outros anônimos, mas todos deixaram sua marca. Pais, filhos, amigos, amores. Histórias que agora vivem apenas na memória. Este vídeo não é só uma lista de nomes. É um tributo silencioso àqueles cuja jornada terminou. Assista até o fim. Dedique um momento de respeito. Inscreva-se no canal, para que a memória deles nunca se apague. E agora, começamos! Neste mês, o Brasil se despediu de Clarice Moura, compositora, maestrina, poeta e defensora incansável da arte como forma de cura e resistência. Sua música era feita de silêncios atentos, memórias coletivas e vozes que antes não eram ouvidas. Nascida em Recife, em uma família de professores, Clarice cresceu entre partituras antigas, batuques do maracatu e leituras noturnas com a avó. Aos 9 anos, escreveu sua primeira canção. Aos 17, criou um coral com mulheres pescadoras do bairro de Brasília Teimosa, dando início à sua vocação de unir arte e território. Estudou composição e regência na Universidade Federal da Paraíba. Mais do que diplomas, acumulou encontros com culturas afro-brasileiras, com tradições indígenas, com vozes anônimas que transformou em música coral. Fundou o coletivo Vozes do Chão, que levou apresentações gratuitas a presídios femininos, quilombos e escolas públicas. Em 2004, foi agraciada com o Prêmio Nacional da Música Brasileira, na categoria Inovação em Práticas Coletivas, reconhecendo sua criação de arranjos vocais baseados em cantos populares esquecidos. Em seu discurso, disse: "A música que me interessa é a que reencanta quem já não canta." Nunca buscou o estrelato. Recusou propostas de gravadoras e aparições em programas de televisão. Preferia ensaiar com crianças em praças ou construir melodias com mulheres que nunca haviam pisado num palco. Casou-se 2 vezes, teve uma filha, Maíra, e criou 4 afilhados. Em casa, gostava de cozinhar escutando chuva, escrever bilhetes à mão e andar descalça. Teve períodos de silêncio criativo. Após uma crise depressiva aos 53 anos, passou 2 anos sem compor. Depois, voltou com a obra Caderno Azul, uma série de peças corais compostas a partir de cartas anônimas. Nos últimos meses de vida, enfrentou um câncer no fígado com serenidade. Seu último concerto foi à beira do rio Capibaribe, com participação de ex-alunas, lavadeiras e instrumentistas populares. Ao se despedir, sussurrou: "A música não termina, só muda de lugar." Morreu em Recife, na mesma casa onde compôs suas primeiras partituras, cercada por plantas, tecidos, silêncios e vozes que ainda ecoam. Clarice Moura deixou para trás não apenas memórias, mas uma era inteira encarnada em suas palavras, ideias e alunos. Neste mês, o Brasil se despediu de Tomás Silveira, antropólogo, educador e voz ativa nas lutas pelos direitos dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia. Sua obra não foi apenas escrita, ela foi vivida, documentada nas estradas de barro, nos barcos de madeira, nas aldeias esquecidas pelos mapas. Nascido em Santarém, no Pará, em uma família de pescadores e professores, Tomás cresceu ouvindo histórias à luz de lamparina e aprendendo o nome das árvores como quem aprende os versos de um poema. Aos 15 anos, perdeu o pai em um acidente de barco, e esse luto o empurrou para os livros, para a escuta, para a busca do porquê. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará e mais tarde concluiu o doutorado na USP com uma tese intitulada Território e Memória, os cantos que desenham fronteiras. Durante mais de 4 décadas, documentou culturas orais em extinção, escreveu ensaios e organizou encontros entre lideranças indígenas e universidades. Em 2007, recebeu o Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pelo Ministério da Cultura, pelo conjunto de suas ações em favor da preservação de línguas nativas e pela criação do projeto Ouvir para Viver, que fundou escolas bilíngues em 5 aldeias do Xingu. Apesar do reconhecimento, recusava a fama. Dizia: "Se o nome aparecer mais que a causa, apague o nome." Vestia-se sempre com simplicidade, carregava um caderno velho e uma caneta amarrada por linha de pesca. Foi casado por 32 anos com a fotógrafa Maria Helena, com quem teve 2 filhos.
Em casa, era contemplativo, gostava de ouvir música instrumental, fazer tapioca para o café da manhã e cuidar das plantas da varanda, que, segundo ele, revelavam quando um dia seria bom. Enfrentou a doença com dignidade. Diagnosticado com uma enfermidade degenerativa, passou os últimos meses escrevendo cartas para seus ex-alunos, deixando conselhos, provocando perguntas. Sua última aparição pública foi em Belém, em uma roda de conversa com estudantes, onde disse: "O futuro precisa de raízes. E raízes precisam de escuta." Morreu em Santarém, na mesma casa de madeira onde havia nascido, cercado pela família, com os livros marcados, os mapas abertos e o coração sereno. Tomás Silveira deixou para trás não apenas memórias, mas uma era inteira encarnada em suas palavras, ideias e alunos. O homem que enche estádios, que canta como se confessasse segredos, que escreve versos como quem se despe da alma. Um artista que carrega nos olhos a ternura de quem ainda acredita no amor, mesmo tendo o coração exposto tantas vezes ao frio da fama. Um nome que virou sinônimo de sucesso, de romantismo moderno, de brasilidade com doçura. O menino do interior que virou gigante sem jamais deixar de cantar com o peito. Mas antes de tudo isso, antes da primeira música estourar nas rádios, antes do primeiro fã desmaiar no show, antes da luz e do eco, havia o silêncio. O silêncio de uma casa simples. O calor do colo de uma mãe. O cheiro de café passado. A voz do pai chamando pelo quintal. E o som antigo de um rádio ligado, onde Zezé de Camargo e Luciano falavam de paixões que Luan ainda nem conhecia. Luan Rafael Domingos Santana nasceu no dia 13 de março de 1991, na pequena cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas foi em Jaraguari, um vilarejo ainda mais pequeno, que ele aprendeu o valor do tempo lento. Ali, onde as noites tinham estrelas visíveis e os dias cheiravam a terra molhada, começou a nascer a sensibilidade do menino que ouvia mais do que falava, que sentia mais do que demonstrava. Seus pais, Amarildo e Marisete, eram pessoas de fé, simples, trabalhadoras. Amarildo, funcionário bancário, era o equilíbrio. Tinha um olhar sério, mas mãos que sabiam acalmar. Marisete, dona de casa, era flor e aço, tinha a voz doce e os gestos firmes. A casa deles era pequena, mas cheia. De sons, de risos, de cheiros. Sempre havia música, mesmo que fosse o som da chaleira no fogão ou da chuva no telhado. Nos primeiros anos, Luan era um menino observador, tímido, de olhos grandes e curiosos. Tinha medo do escuro, mas dormia abraçado com um violãozinho de brinquedo. Ao invés de monstros, via figuras nas sombras da parede, e algumas vezes até cantava para elas dormirem. Sua voz, ainda frágil, carregava uma doçura que fazia silêncio dentro da casa. Aos poucos, seus pais perceberam, ele não apenas repetia melodias. Ele sentia a música. Era como se cada nota saísse do peito já machucada de emoção. Aos 3 anos, cantava afinado. Aos 6, tocava violão com dedos pequenos demais para o tamanho do sonho. Aos 7, já tinha público, os vizinhos, os parentes, os amigos da escola. Mas o que poucos viam era o menino depois do show caseiro. O Luan no quarto, olhando para o teto e imaginando o que havia além da cerca. O que havia fora daquele mundo de ruas de terra e brincadeiras de fim de tarde. O menino que chorava ao ver cenas tristes na TV e dizia que um dia ia mudar o mundo com sua voz. Que jurava, com toda a inocência de um coração de criança, que nunca ia cantar mentiras. A infância de Luan foi feita de gestos pequenos que viraram sementes. O cheiro do pão quente no café da manhã. O som dos passarinhos que acordavam com ele. O pai ensinando o valor de um aperto de mão. A mãe mostrando que amor não grita, só abraça. O violão, que ele ganhou aos 9 anos, e que se tornou extensão de seu corpo. O primeiro verso escrito em um caderno de capa azul, escondido entre as páginas da escola. E, sobretudo, um silêncio sagrado, o silêncio que existe antes do som. Aquele que prepara a alma para escutar. O mesmo silêncio que ainda hoje precede cada nota que ele canta.
Porque Luan não aprendeu a cantar para ser aplaudido. Ele canta para sobreviver. Canta para existir inteiro. Essa primeira parte de sua jornada não termina com um aplauso. Termina com um menino olhando para a janela aberta. Lá fora, o mundo. Dentro dele, uma canção ainda sem nome. Às vezes eu me sentia como um pássaro com asas presas por fitas invisíveis. Sabia que podia voar, mas não sabia para onde. Foi na cidade de Campo Grande, ainda nos corredores do colégio, que o menino de olhos atentos começou a perceber que o mundo ao seu redor era estreito demais para os seus sonhos. Luan Rafael Domingo Santana, um nome longo para um garoto que ainda não sabia o peso que ele teria, caminhava pelas manhãs como se carregasse um segredo no peito. E carregava. Na escola, ele era o tipo que preferia o fundo da sala. Não por desinteresse, mas porque dali se via tudo. Observava, escutava, absorvia. Os professores notavam o olhar distante, às vezes. Pensavam ser distração, mas era a composição. Dentro dele já nascia um ritmo, um fraseado, uma melodia que ainda não tinha nome. No recreio, enquanto os outros corriam atrás de bola, Luan recortava o tempo com acordes imaginários. Vivia entre dois mundos, o real, com provas de matemática e professores exigentes, e o outro, onde tudo era som, eco e possibilidade. Cantar ainda era íntimo demais. Era como rezar em voz alta, um medo constante de ser exposto, de ser mal compreendido. Na adolescência, o espelho tornou-se adversário. Havia algo no jeito dele que não se encaixava nos padrões esperados de um rapaz do interior. Alguns diziam que ele era sensível demais. Outros, que sonhava alto demais. Teve dias em que Luan voltou para casa com o peito comprimido, não por falta de ar, mas por excesso de silêncio. Aquele silêncio que dói porque ninguém te vê como você se sente por dentro. Mas havia sempre a música. A salvação em forma de violão. Aquele violão velho, herdado do pai, que guardava histórias nos trastes gastos. Quando os dedos deslizavam pelas cordas, tudo se acalmava. O mundo externo se dissolvia. E ele se encontrava. Cantava baixinho no quarto, para não incomodar. Mas no fundo, desejava ser ouvido. Desejava que alguém, apenas um alguém, dissesse: "Isso é bonito. Continua." Foi na garagem da casa da avó que gravou seu primeiro vídeo. A câmera tremia, a luz era fraca, mas o som era dele. Pela primeira vez, deixou que sua voz saísse sem medo. Não foi perfeito, mas foi verdadeiro. E isso bastou. Com o tempo, começou a tocar nas festinhas da família, nos encontros de amigos. Cada apresentação era uma batalha contra a insegurança, contra o medo do julgamento. Mas a cada nota cantada, a cada aplauso tímido, ele se erguia um pouco mais. Luan nunca foi o garoto popular da escola, mas era o garoto que lembravam quando queriam ouvir aquela música bonita. Isso bastava, porque no fundo, ele sabia que seu caminho seria diferente, mais difícil talvez, mas também mais profundo. Ele escrevia em cadernos escondidos. Letras que falavam de amor que não ousava confessar, de sonhos que pareciam grandes demais para uma cidade tão pequena. Às vezes, chorava lendo o que tinha escrito. Não por tristeza, mas por se reconhecer ali, inteiro, vulnerável. "Se eu não cantar, vou adoecer por dentro", escreveu uma vez no verso de um boletim escolar. E talvez, naquele momento, tenha compreendido: a arte não era uma escolha. Era uma urgência. No começo, Luan não compreendia o que estava acontecendo. As agendas começaram a lotar. Os palcos cresceram. As luzes ficaram mais fortes. E os olhos, tantos olhos, observando, julgando, amando, exigindo. A primeira vez que ouviu sua música no rádio, estava sozinho no carro. Parou no acostamento e chorou. Chorou como quem entende que a vida, de agora em diante, será outra. Mais luminosa, mais ruidosa, mais cobrada e, talvez, mais solitária. "Será que eu consigo?" ele se perguntava nas madrugadas frias de hotel.
rodeado de aplausos, mas longe de casa. O quarto, por mais luxuoso, não tinha o cheiro do café da mãe nem o silêncio da rua onde cresceu. O sucesso, ele descobriu, era lindo por fora, mas cheio de becos internos. Vieram as turnês, os prêmios, os fãs, e os contratos, os compromissos, as pressões. Alguns amigos se afastaram. Outros se aproximaram pelas razões erradas. Houve traições sutis, palavras ditas por trás, risos que escondiam cálculo. Luan, com o coração ainda de menino, precisou endurecer. O maior aprendizado, porém, veio de dentro. No meio do furacão, ele aprendeu a escutar sua própria voz. A dizer não. A criar por verdade, e não por tendência. A chorar sem medo. A sorrir sem fingimento. Descobriu que o maior palco é o que construímos dentro de nós mesmos. Luan passou a escrever com mais coragem. A escolher projetos com mais alma. A levar a música a lugares novos, misturando o sertanejo com o pop, com o eletrônico, com o que sentia na pele. Era criticado por ousar, mas já não tinha medo, porque entendia, ser fiel a si é o único sucesso que importa. Hoje, quando sobe ao palco, já não busca aprovação, busca conexão. Não canta para ser amado, canta porque ama. Cada nota é um pedaço de uma estrada longa, feita de dúvida, paixão, tropeços e revelações. E se um dia tudo isso acabar, os flashes, os prêmios, os gritos, ele saberá que o essencial permanece. Porque o menino que um dia cantava na garagem ainda vive dentro dele. E é ele quem segura o microfone mais importante, o da consciência.